Fala aí, vestibulando, tudo beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área. Viemos para mais uma aula de história, super aula para o Enem 2023, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para você que está me vendo pela primeira vez, sou o professor Luiz Fernando e trabalho há mais de 20 anos com a disciplina de História, Atualidade, Geografia. Enfim, galera, fiquem à vontade aqui no nosso canal, se inscreva também e já deixa aquele like aqui, ó, das nossas aulas do canal História para Vencer. E a nossa aula de hoje, olha só, é uma continuação, é o processos de utilização e exploração do homem com a terra. Essa é a nossa aula de número 2, beleza? A aula de número 1 você já pode encontrar, ó, aqui na descrição deste vídeo, a aula de número 1 e, inclusive, de outras aulas com outras temáticas que nós já abordamos aqui no nosso canal História para Vencer Vestibulares, História para Vencer o Enem. Pessoal, levamos em consideração as nossas aulas, as competências e habilidades cobradas pelo Enem. Então, não é uma aula tradicional, certo? Nós seguimos aí a abordagem do presente com o passado, tranquilos? Bom, trabalhamos na aula anterior sobre o processo de ocupação dos homens no continente americano. Vimos também como as comunidades indígenas da América do Sul se comportavam e exploravam a terra até a chegada dos portugueses. Então, no processo de expansão ultramarina comercial europeia, o planeta Terra foi dividido entre espanhóis e portugueses pelo Tratado de Tordesilhas. Então, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde e Açores, foi traçada uma linha imaginária dividindo o mundo entre portugueses e espanhóis. E aí, o que vem a ser esse Tratado de Tordesilhas na América do Sul? Ora, esse tratado ele passou por cima da atual cidade de Belém e Laguna, lá no sul do país. Então, você tem todas as possessões de terras a leste do meridiano de Tordesilhas pertencendo a Portugal. Daí, a América Portuguesa, explorada pelos portugueses, que inclusive utilizaram a mão de obra indígena, principalmente dos indígenas do litoral, dos tupis, mas não somente dos tupis, como outros grupos etnolinguísticos que ocupavam esse nosso grandioso território, beleza? Bom, com a exploração portuguesa ocorreu o genocídio e o etnocídio dos indígenas, beleza? Então a gente abordou isso na aula passada, falando aqui de forma bem resumida. E o que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar agora o processo de utilização e exploração do homem com a terra, agora na perspectiva dos índios da América Espanhola, ou seja, daquelas civilizações que ocuparam o continente americano antes da chegada dos espanhóis, tá certo? Bom, se a gente leva em consideração os povos americanos da América do Norte, da América Central e América do Sul, pessoal, são vários grupos etnolinguísticos que ocuparam esse território, beleza? Desde suas chegadas a partir de 20 mil, 15 mil anos atrás. Então, cada grupo desse tem as suas qualidades, tem as suas peculiaridades culturais, sociopolíticas e econômicas, beleza? Bom, agora a gente vai fazer um recorte de apenas 3 sociedades ameríndias, ok? Que habitaram o atual México, que habitaram a América Central, ou seja, o sul do México e também a América do Sul. De quais povos estamos falando? Estamos falando dos astecas, dos maias e dos incas, beleza? E como vocês podem observar aqui na nossa tela, como o Enem ele é um exame multidisciplinar, é um exame interdisciplinar, então envolve o que? História e geografia nesse caso. E observe aqui no mapa, ó, que os astecas eles habitam o atual México. Vamos dar uma colorida aqui nessa caneta. Vou botar aqui um branco.
ficar melhor. Então, você tem aqui os astecas, no atual México, e também os maias, bem aqui nessa pontinha, que a gente chama de Península de Yucatán. E as populações andinas, que habitaram aqui, certo? Os Andes, no Peru, na Bolívia, tá no norte do Chile, no Equador, ok? Então, a gente tem aí essas civilizações que tinham uma organização mais complexas do que as populações indígenas encontradas pelos portugueses. Tá? Então, são civilizações aí chamadas complexas. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa tela, o nosso esquema, certo? Você tem aqui a organização da sociedade maia, como os maias utilizaram, exploraram a terra. Haja vista que quando os espanhóis chegam no continente americano, os maias estavam em processo de declínio, tá? Político, inclusive, e estavam sendo dominados pelos astecas. Então, nós temos aqui essas informações, inclusive, elas são extraídas através de estudos arqueológicos, paleontológicos, antropológicos, beleza? Então, você tem aí essas fontes e a gente tem que ter um cuidado, porque as fontes históricas que nós temos, fontes escritas, são através da perspectiva do colonizador. Ou seja, nós só temos o olhar do europeu em relação aos indígenas que eles encontraram. Perfeito? Então, a gente não tem o inverso. Nós não temos ainda muitas informações. Temos informações arqueológicas, nós podemos observar, inclusive, do quão grandiosos eram esses povos, né, das suas cidades construídas, dos seus templos e palácios grandiosos. Perfeito? Mas muita coisa escrita ficou através do tempo, certo? Nós temos poucas informações escritas dos maias e dos astecas. Haja vista que os europeus eles destruíram boa parte das pictografias desses povos. Então, já se liga aí que essa informação que eu acabei de te falar já é uma informação de prova do Enem, certo? O olhar do colonizador em relação a esses povos. Tranquilos? Bom, inclusive, as nossas aulas sobre a introdução ao estudo da história, nós falamos justamente sobre isso. Fontes históricas, tá certo? Então, vou deixar também na descrição desse vídeo essa aula para o Enem, falando sobre a introdução ao estudo da história, ou, certo, você lá no finalzinho do vídeo, você vai poder acionar o nosso card, onde vou te direcionar diretamente para essas primeiras aulas aqui no canal História para Vencer. Bom, a organização maia, vamos lá, a organização maia, nós temos aqui a organização política, certo? Vamos mudar a cor novamente aqui, vamos botar um azul. Tá? Então, organizavam-se em cidades e estado. Os maias, eles não formaram um império, tá? As cidades e estados, elas tinham autonomia, cada uma delas, ou seja, elas eram independentes entre si. Porém, cada cidade e estado tinha o seu líder, tinha o seu governante, tinha o seu imperador. O que eu estou falando para vocês é que os maias não constituíram, né, um estado que governava todas as cidades maias, como, por exemplo, Tikal, Copan, ok? Chichen Itza, são exemplos aí de cidades-estado maia. Bom, essas sociedades, elas desenvolveram-se na península de Yucatán, na América Central, no sul do México, né? E as cidades-estados possuíam leis e formas de governo independentes. Então, isso aqui é o bizu dessa aula, né? A informação aqui, que essas cidades e estados possuíam leis e formas de governo independentes. A administração da sociedade era de responsabilidade do imperador. Observem que cada cidade e estado terá o seu imperador, e dos grandes sacerdotes, que era aí a maior autoridade dos maias, beleza? E a forma de governo era a teocracia, né? O poder de Deus, ou seja, de controle dos sacerdotes. A religiosidade dos maias, os deuses controlavam a vida, a arte, a política, a contagem do tempo, a escrita
e os conhecimentos astronômicos. Então vejam aí que a religiosidade fazia parte do cotidiano dos maias. Tranquilos? E na cultura, eles criaram para um símbolo para o zero, tá? E inventaram também as casas decimais. Vejam que loucura, né? Então, os maias da América Central, eles tinham um grau de complexidade superior, ok? Claro que os europeus não levaram isso em consideração. Talvez os maias, né, se eles tivessem sido conquistados realmente pelos espanhóis, a primeira impressão dos espanhóis seria de estranheza, né? Uma sociedade fora da Europa com um nível de complexidade bastante complexo. Tranquilos? Bom, e aqui nós temos na literatura o livro sagrado deles, que é o Popol Vuh. Ok? A outra informação que nós temos aqui é a organização da sociedade, que era dividida em classes sociais, tranquilo aqui, uma hierarquia social, sacerdotes, nobres, militares, altos funcionários, públicos, artesãos, camponeses em pouca quantidade, escravos, tá? Agora eu vou te falar aqui de uma informação muito valiosa, que está aqui na economia. Então, a economia dele baseava-se na agricultura, o trabalho era coletivo e servil. Show de bola? Agora, vejam, as terras eram utilizadas na agricultura e pertenciam ao Estado. A relação entre o Estado e o camponês era chamado, aqui que está a cereja do bolo, era de servidão coletiva, ou seja, o trabalhador é servo do Estado. O trabalhador não é escravo, beleza? Havia ali a servidão coletiva. Ele tinha que trabalhar, produzir um excedente e entregar boa parte do que produzia para as lideranças da cidade, estado. Então, o processo, aí o modo de produção é a servidão coletiva, beleza? Bom, professor, mas é muito semelhante àqueles dos egípcios e mesopotâmicos? Sim, na visão dos arqueólogos que estudaram, trabalharam para chegar a essas informações, se assemelha bastante. Agora, é claro que os arqueólogos também levaram em consideração o que os espanhóis escreveram sobre a atividade agrícola desenvolvida por esses povos da América Central. Tranquilos? Inclusive, nós vamos trabalhar ainda nosso processos de utilização e exploração do homem com a terra, parte 3, e nós vamos falar um pouquinho ali da utilização pela terra do homem lá do Oriente Médio e do Egito. Show de bola? Então, nos acompanha aqui no nosso canal, dê esse like, certo? E seja um fiel aqui, ó, um aluno fiel com o professor Luiz, que eu vou te ajudar a gabaritar, ou, sendo sincero, para você gabaritar a maior quantidade possível de questões de ciências humanas, né? São 45 questões bem trabalhosas, então a gente vai gabaritar aí 95%, tranquilo? Das questões de história, certo? Então a gente vai depender ainda aí da filosofia, geografia, mas enfim, história. Esse é o caminho, aqui comigo, beleza? Mas vamos que vamos aqui para o declínio desta sociedade. Na época da chegada do conquistador, os maias estavam em processo de dominação pelos astecas. Então, declínio dos maias, dominação dos astecas, e os espanhóis, obviamente, vão usar, ou seja, as sociedades indígenas que eram inimigas dos astecas para conseguirem derrubar esse grandioso império asteca. E aqui, ó, eu já te mostro aí uma cidade, a cidade antiga dos astecas, que era Tenochtitlan, ou Tenochtitlan. Vocês ficam aí à vontade, tá, para falar, né, ou seja, se expressar da melhor forma possível o nome dessa cidade dos astecas, o Tenochtitlan, ok? Então, vejo aí que a estrutura que esses caras construíram essa cidade, né, então é imensa, ok? E isso assustou os espanhóis, porque era uma cidade limpa, urbanizada, saneada, inclusive com as avenidas largas. Segundo os historiadores, a cidade ela era mais limpa, né, e mais desenvolvida do que a cidade mais rica da Espanha da época, que era Sevilha. Então, Sevilha, uma podridão tremenda, enquanto que a Tenochtitlan era uma limpeza surpreendente. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós estamos falando agora dos astecas. Tranquilo? Dos astecas. Então, eu cometi aqui um erro.
botei maias, mas são os astecas, tranquilo? Bom, na política nós temos aqui, ó, o poder do soberano era político e espiritual e militar também. Desenvolveram-se no atual México e a sua principal capital era Tenochtitlan. Então, marca aí nas suas anotações, a capital do império era Tenochtitlan. As guerras tinham caráter sagrado, aí se faziam os sacrifícios humanos. Então, veja que a gente destaca os sacrifícios humanos na política dos astecas. Eles acreditavam, né, que fazendo esses sacrifícios humanos, os deuses eles ficariam mais harmoniosos com a população humana, beleza? A religiosidade aqui, ó, o politeísmo e os sacrifícios humanos. Então, a ideia era harmonizar aí os deuses, beleza? Então, cultura, fizeram aí a escrita pictográfica e criaram um calendário de 365 dias. Os maias também construíram seu sistema de calendários, tá? Mas a gente destaca aqui o calendário de 365 dias. Era ali o calendário composto por 18 meses de 20 dias e eles tinham ali um mês de 5 dias, tá? Para compensar, ou seja, os 5 dias faltantes. Tranquilos? Então, aqui, organização asteca, nós temos uma sociedade hierarquizada, a economia baseava-se também na agricultura, criação de técnicas agrícolas e intensa atividade comercial. Agora, veja, aqui nas nossas aulas, eu dou importância para as imagens, mapas, coisa que o Enem vai cobrar de ti na disciplina de Ciências Humanas e suas tecnologias, tá? Análise de mapa, gráficos, enfim. A gente vai também evoluindo no desenvolvimento das nossas aulas, vamos trazer gráficos para a gente analisar. Então, observe aqui nessa nossa imagem que eu trouxe, tá? Falando aqui um pouquinho sobre as técnicas agrícolas dos astecas, ou seja, eles elaboraram as chinampas, que eram aterros artificiais, onde eles conseguiam plantar flores, algumas hortaliças, ok? Então, ó, na imagem temos a legenda da imagem, vejam. Os astecas garantiam a fertilidade de seus jardins flutuantes, chamados chinampas, colocando novas camadas de lama a cada plantio, além de adubar o solo com excrementos humanos. Ok? Então, eram aí aterros artificiais, chamados chinampas. Tranquilos? Então, por que, professor, você está fazendo isso comigo? Por que eu tenho que ler as legendas? Porque quando bater uma questão do Enem e com imagem, eles vão colocar uma legenda. E como o Enem, muitas vezes, é uma prova de reflexão e interpretação, então pode ser que a alternativa correta ela esteja também ali na legendinha, na legenda, né, das imagens, mapas, enfim. Tá certo? A gente tem que fazer esse exercício, galera. Vamos lá. E o declínio dessa sociedade vem com o invasor, os espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Então, como é que um império tão grandioso caiu para os espanhóis? Primeiro, a questão das armas dos espanhóis, isso não é tão relevante, porque as armas dos astecas também, né, de acordo com as suas condições ambientais, né, para produzir seus armamentos, também eram fortes. Aí o cara fala, mas e a arma de fogo? Pô, para o cara atirar com uma arma de fogo, era um tiro a cada 7 ou 8 minutos para ele poder recarregar, certo? Então, a arma foi importante para o declínio da civilização asteca? Sim, mas não foi o preponderante. O preponderante, segundo os historiadores, foi a doença, né? A varíola, principalmente trazida pelos espanhóis. Os astecas eles não estavam acostumados com esse tipo de doença, ou seja, a imunidade dos astecas e de outras populações indígenas era, né, baixa em relação aos espanhóis. Então, muitos morreram com as epidemias de doenças. Então, a gente pode dizer também que ocorreu o quê? Uma guerra bacteriológica, certo? Os espanhóis trazendo pessoas doentes para contaminar os astecas de propósito. Show de bola? Então, nós temos aí essas informações das sociedades maias e astecas. E o que os espanhóis vão fazer nessa região aí do México? Eles vão explorar a terra
para produzir, né, para encontrar, na verdade, e explorar metais preciosos, como o ouro, por exemplo. Essas sociedades, ao contrário das sociedades indígenas achadas pelos portugueses, eles trabalhavam os metais, eles já mineravam o ouro, ok? Porém, na perspectiva ameríndia da América Central, esses indígenas eles não tinham valor, eles não colocaram um valor econômico agregado ao ouro, por exemplo. Já os espanhóis eles tinham, né, colocado ali um valor econômico agregado. O ouro na Europa era raro, certo? Ou quase inexistente, daí o valor de uma pepita do ouro ser bem alta naqueles tempos e nos dias atuais também. Então, eles passam a explorar a mão de obra desses indígenas, inclusive dos aliados deles, né, que ajudaram a combater e derrotar os astecas, porque além da questão da arma e das doenças, tá, foi também um dos fatores para o declínio dos astecas nas mãos dos espanhóis, a aliança que os espanhóis, Hernán Cortés, por exemplo, fez com os povos que já eram inimigos dos astecas, tá? Mas no final das contas, o etnocídio vai valer para todas as sociedades, seja a asteca e as outras etnias desta região. E a escravidão também e o trabalho compulsório. Bom, nessa questão das relações entre o espanhol e a terra, vai ver a exploração dos metais. Beleza. E a mão de obra será a indígena. Então, os astecas eles já tinham um sistema de impostos que era cobrado através do trabalho, né? O cara pagava o imposto com o seu trabalho para o imperador. Então, a gente tem aí o calpule, certo? O calpule era uma forma de pagamento de imposto que o cara pagava com o seu trabalho. E os espanhóis eles vão utilizar disso. Mas isso fica mais evidente na civilização Inca. De novo aqui, errei, galera. Então, pô, né? A emoção aqui falou mais alto. Esqueci aqui de ajustar o Ctrl+C, Ctrl+V das telas, mas aqui são os Incas, beleza? Então, ajeite aí na sua anotação. Então, os Incas eles também tinham um imposto que era cobrado em forma de trabalho, que era a mita, certo? Mita. E os espanhóis vão adaptar essa forma de trabalho para o seu interesse, que era obrigar os índios a fazer a mineração de prata no Peru, ok? Mas vamos ver agora aqui essa organização política dos Incas. Então, observem, o poder do soberano era considerado um deus, o filho do sol, ou seja, o Inca, filho do sol. Dominaram as regiões que correspondem hoje ao Peru, norte do Chile, a Bolívia e Equador. Capital do império era Cusco. Para governar, o imperador contava com uma burocracia eficiente e as terras pertenciam ao Estado e não havia propriedade particular. E a religiosidade desse povo era o politeísmo. Tranquilos? Cultura. Os incas não desenvolveram uma forma de escrita. Observe que os astecas sim, tá? Os incas não. E criaram um sistema de numeração, o quipu. Está aqui destacado já para a gente, o quipu, ok? Que era utilizado para transmitir ideias e acontecimentos. Na nossa imagem aqui eu trouxe, né, o quipu, exemplo de um quipu, são essas cordinhas coloridas com nós. Então, olha só, o quipu era utilizado na contabilidade da riqueza, o cordão amarelo servia para indicar o ouro, já nos quipus, que contabilizava a produção, o amarelo correspondia ao milho. Havia outros quipus destinados a lembrar fatos ou narrativas, ideias, acontecimentos. Então, vejo que o nível de complexidade desses incas era surpreendente. E falando aqui um pouquinho dessa questão da religiosidade, os incas tinham uma cidade, né, religiosa que a gente chama de Machu Picchu, que era a cidade religiosa dos incas. Cusco era a capital política do império. Bom, a organização da sociedade Inca, né? Agora sim, acertei, né? A Inca. Então, você tem aí uma sociedade hierarquizada, havia o trabalho compulsório, denominado mita.
os espanhóis, quando conquistam os incas, através da figura do Francisco Pizarro. Então, ali, os espanhóis vão adaptar, certo? A forma de governo já vigente, a sociedade já era hierarquizada, ok? Havia um sistema de tributação, tanto dos incas quanto dos astecas. E o que os espanhóis vão fazer? Eles vão adaptando tudo que já existia, compreendeu? Agora, compara com os indígenas brasileiros. Os indígenas brasileiros eles vão ser ensinados pelos europeus. A catequização, a mudança dos hábitos dos índios, a civilização dos índios brasileiros, digamos assim, certo? Será realizada pelos portugueses. Já na questão dos índios da América Espanhola, o que eles já tinham serão adaptados. Exemplo da mita. Agora sim, vamos falar da sociedade Inca. Olha aqui, ó, dessa vez acertei, tá vendo? Sociedade Inca. Então, galera, aqui nós temos a sociedade hierarquizada, né? Nobres, sacerdotes, militares, trabalhadores, enfim. Você tem aí uma sociedade hierarquizada muito semelhante àquela que nós vimos dos maias. Bom, havia um trabalho compulsório denominado mita. Ou seja, a mita era muito semelhante ao calpule desenvolvido pelos astecas. Então, o que consistia na mita? O curaca, que era o chefe de uma aldeia indígena, vamos chamar de província, por se tratar de um império, com poder centralizado em Cusco, então ele dominava várias províncias, beleza? Então, você tinha ali, cada chefe de uma província, um curaca, né? Uma aldeia. Por exemplo, dentro dessa província você tem aí o curaca. Então, o curaca, ele sorteava um grupo de trabalho, 20 homens, 200 homens, enfim. Então, essas pessoas elas eram entregues ao império, em Cusco. E esses trabalhadores, de forma temporária, 6 meses ali de trabalho, faziam diversas atividades. E ao final dos 6 meses de trabalho, ele era remunerado e voltava para a sua província de origem. Mas quando os espanhóis chegam, eles vão adaptar a mita na sua visão de exploração da terra. Ou seja, fazer com que os índios explorassem e minerassem prata e seriam entregues ao espanhol. E esse trabalho seria remunerado e temporário. Mas há um probleminha aí, é que os indígenas, ao trabalharem para os espanhóis com a mita adaptada, chamado de repartimento, aí que era o problema, porque o indígena ele era explorado até a morte, ele morria, ele não conseguia, é raro eles terminarem o serviço e voltar para a sua província de origem. Então, a mita, ela aperfeiçoada pelos espanhóis, né, adaptada pelos espanhóis, isso contribuiu para a dizimação da população incaica, beleza? Já a gente fala aqui da questão dos conquistadores espanhóis. Bom, a economia, agricultura e pecuária, terraços agrícolas, observem aqui na nossa imagem, terraços agrícolas, vejam que a Cordilheira dos Andes, né, ou seja, uma região montanhosa, então eles sabiamente fizeram esses terraços agrícolas para impedir, né, o deslizamento das terras. Então vejam que cultura sensacional, extraordinária que habitava aqui o nosso continente sul-americano. Aqui, ó, atualmente os peruanos ainda usam a prática dos terraços como comprova a imagem da região de Pisaque. Ok? Bom, também fizeram canais de irrigação e aqueduto. Então, um nível de complexidade muito grande. Eram povos sedentários, praticavam ali a agricultura e a pecuária, tá? A pecuária na domesticação da lhama, ok? Bom, e o declínio dessa grandiosa sociedade acontece devido à chegada dos espanhóis liderados por Francisco Pizarro. Então, Francisco Pizarro ele vai agir da mesma forma como o seu colega, o Hernán Cortés. Okay? Então, ele vai se alinhar àquelas províncias, aldeias que eram dominadas pelo povo inca, né? Mas que eram inimigos, que não gostavam de ser subordinados, submetidos aos interesses dos incaicas, beleza? Então, e esse termo inca que eu uso para explicar para vocês é a forma, é a denominação dos espanhóis. Não quer dizer que esses índios se chamavam realmente de incas,
tá? Então, tudo isso é na perspectiva da Espanha, beleza? Então, eles fizeram alianças com os dos povos dominados pelo imperador, né, o Inca, o Atahualpa, e aí eles conseguem ajudar os espanhóis a destruir os incas, beleza? O domínio inca na região. E aí, meu irmão, vem o quê? Vem o processo de exploração do homem com a terra, só que agora dos interesses espanhóis. O que era a colônia? A colônia era uma área onde deveria produzir riqueza para a metrópole, ou complementar a riqueza da metrópole, galera. Então, agora eles vão explorar, vão extrair metais preciosos da América, os espanhóis, e vão levar para a Europa. Inclusive, na questão da dominação espanhola na América, os espanhóis eles vão criar organizações políticos administrativas nas áreas dominadas por eles. Então, você vai ter a exploração e a transformação ou a adaptação de territórios, por exemplo, impérios, Azteca e Inca, serão chamados de vice-reinos. No caso dos astecas, você vai ter a adaptação do império, da forma política. Então, vice-reino de Nova Espanha. E no Peru, vice-reino do Peru. Mais acima, vice-reino de Nova Granada. Mais a oeste, mais ao sul, né, o vice-reino do Prata. E nas áreas que não havia tanta quantidade de metais preciosos, poucas minas, mas áreas para a produção de agricultura, né? Matérias-primas, claro, açúcar, tabaco, entre outras coisas, inclusive criação de gado, produção de alimentos para fornecer alimentos para os vice-reinos, que exploravam e a sua atividade econômica era mais voltada para a mineração. Então, nas áreas onde haviam poucas minas de ouro e prata, os espanhóis criaram as capitanias gerais, governadas aí por um capitão-general, né? Um capitão-general, governador e capitão-general do vice-reino da Venezuela, vice-reino de Cuba. E se você se ligar no mapa da América Central e América do Sul, vocês vão observar que os vice-reinos, como Cuba, por exemplo, está na perspectiva do mapa, você olhando do México em sentido leste, então você vai encontrar Cuba. Então, Cuba está à frente do México. Então, em Cuba será criada o que lá? Que organização político-administrativa? Será criada uma capitania geral. E ali vai ter um monte de fortificações para impedir que corsários ou piratas ingleses e franceses, que também queriam explorar a terra dos espanhóis. Em cima do vice-reino de Granada, Nova Granada e do Peru, você vai ter a capitania geral da Venezuela. Então, ela seria aqui, que servia de proteção. Então, você tem aí já duas informações. Por que foram criadas as capitanias gerais? Produção agrícola e áreas estratégicas para a defesa militar dos vice-reinos produtores de metais preciosos. Beleza? Então, é isso aí, galera. Olha só, é só prestar atenção nessas informações aí que a gente vai conseguir gabaritar as questões do Enem. Vamos aqui, ó, choque de culturas. Aí aqui, assim como no caso do Brasil, a chegada dos europeus provocou uma série de mudanças nessas sociedades. No entanto, as mudanças também aconteceram na sociedade espanhola, como enriquecimento do reino provocado pela extração de metais preciosos, o ouro e a prata. A conquista dos espanhóis na América provocou um dos maiores genocídios da história, guerras, suicídios, doenças e a exploração da mão de obra indígena, como no caso da encomenda. Então, a encomenda, alguns historiadores afirmam, e arqueólogos também, que foi a forma de exploração que mais contribuiu para a matança, genocídio indígena de toda a história, certo? De toda a história, o maior genocídio de uma colonização feita pelos espanhóis. A encomenda consistia em quê? Numa terra, numa área onde moravam indígenas, muito provavelmente aliados, antigos aliados dos espanhóis, e ali um espanhol, que era chamado de encomendeiro, ele recebia o controle das terras indígenas, certo? É ele que vai administrar as terras indígenas. O encomendeiro, o espanhol, o cristão, ele não podia se apoderar das terras indígenas, invadir as áreas de habitação dos índios, ele só administrava. E
obrigava, o trabalho era compulsório, obrigava os indígenas a produzir gêneros agrícolas para o encomendeiro, certo? E aí o seguinte, os indígenas, eles trabalham compulsoriamente, e na hora de receber a sua remuneração, o que eles recebiam? A conversão ao cristianismo. Ou seja, eles eram catequizados. Só que o encomendeiro, que recebia a encomenda, o controle das terras indígenas, ele não, segundo os historiadores, como, por exemplo, um cronista da época, o Frei Bartolomeu Las Casas, que era um crítico da encomenda, né? Ele dizia que os encomendeiros não convertiam os indígenas, certo? Não cristianizavam os indígenas e exploravam a mão de obra indígena até a sua morte, beleza? Inclusive se apoderavam das terras dos indígenas. Então tá aí, né, mais relação do processo de utilização e exploração do homem com a terra, só que na visão dos espanhóis. Perfeito? E aqui, ó, a encomenda dava o direito a um espanhol utilizar a mão de obra indígena, o encomendeiro. Em troca pelo trabalho indígena, o encomendeiro deveria promover a catequização dos indígenas. A cultura indígena não foi respeitada, seus templos e ídolos foram destruídos. Ok? Bom, vamos agora treinar isso que nós vimos. Vamos lá para a primeira questão. Descansem aí, né? Vamos lá, já 38 minutos de aula. Dê aí uma respirada e vamos agora para a nossa primeira questão. Show de bola? Vamos que vamos. Olha só. Quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o império teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia e Equador. Abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira. A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán, na América Central. A esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo da história. No Museu de Lima podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Então, vejo que esse povo inca tinha domínio da medicina. Tá? Eles eram astrônomos também, professor? Sim, todos eles, tá? Os astecas, os incas e os maias. Bom, as sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de bens religiosos inspirados na matriz cristã. Bom, as sociedades mencionadas deixaram como legado, então os astecas, os incas e os maias. Bens religiosos inspirados na matriz cristã. B. Materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. C. Heranças culturais constituídas em saberes próprios. D. Costumes laborais moldados em estilos estrangeiros. E a letra E. Práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico. Então, vamos lá. A resposta correta desta questão é a letra C. Heranças culturais constituídas em saberes próprios. Perfeito? Então, ele diz aqui, ó, no texto, abarcava parte da Colômbia e tal. Aí, vamos lá, ó, conquistado, os astecas tinham conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México, na América Central. A esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros organizados para o trabalho e para a guerra. Tinham sido grandes astrônomos. E os incas, que já utilizavam placas de ouro e prata, né, para cirurgias aí dos seus médicos. Então, ele fala aqui que eles constituíram heranças culturais e saberes próprios. Ou seja, que não teve fator externo, fator dos espanhóis, que fizesse eles adquirirem esse saber. Beleza? 2. O encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra ou a conquista, como se dizia então. E o mistério continua o resultado do combate, porque a vitória fulgurante
Se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano. Como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tinha conseguido tomar o reino de Montezuma, o imperador azteca, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Então, vamos ver aqui, ó. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi: na letra A, implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. B, utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Porra, aí é lasca, né? C, explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. D, introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. E a letra E, comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones, ou seja, das teocracias nativas. Então, a resposta aqui dessa questão vai ser a letra C. Explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Beleza? Aí, professor, por que não pode ser a letra D? Introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Porque, pelo seguinte, a primeira missão que os espanhóis fizeram para destruir os astecas foi a aliança com os povos nativos. Ok? Depois da dominação ou das primeiras guerras, no qual os espanhóis contaminados pela varíola atingem os nativos, e aí é que os espanhóis vão entendendo. Agora sim, nós temos outra arma, a bactéria, para dizimar essa população, entendeu? Então, a questão das doenças não foi a primeira tática de guerra, digamos assim, certo? Foi consequência desse combate envolvendo aí os espanhóis com os nativos. Beleza? Então, ó, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o rei de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros. Por que isso foi possível? Porque o Cortés sabiamente explorou as rivalidades existentes entre os povos. E a consequência do resto foram as epidemias de doenças. 3. O Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco e a Cidade Sagrada eram o centro administrativo, com uma sociedade fortemente estratificada, composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses, ou seja, politeístas, e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo da batata e do milho. A principal característica da sociedade inca era... Bom, galera, você já está ciente, né? Quando for responder a prova do Enem, é porque eu estou fazendo aqui a correção de questões. Então, eu leio o texto base e depois o comando da questão. Mas o bizu para ti é o seguinte, você na prova, depois de estudar bastante, inclusive história aqui comigo, né? Claro, né, pessoal? Sejam fiéis aqui ao professor, se inscrevam no canal que não é inscrito, falando nisso, e deixa o like. Agora é o seguinte, na hora da prova, depois que você ter todo o domínio do conhecimento do processo de utilização, exploração do homem com a terra, quando você tiver o domínio, você vai fazer como a sua questão de prova do Enem. Você vai ler primeiro o comando da questão, ou seja, a pergunta. Depois vai para o texto base, beleza? Então, é assim uma dica para fazer questões do Enem. Show de bola? Então, vamos que vamos. Então, aqui, ó, a principal característica da sociedade inca era, a gente viu aqui que havia a sociedade estratificada, sociedade hierarquizada. Era o quê? Ditadura teocrática que igualava a todos. B, existência da igualdade social e da coletivização da terra. C, estrutura social desigual compensada pela coletivização de todos os bens. Existência da mobilidade social que levou à composição da elite pelo mérito. E a letra E, impossibilidade de se mudar do extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária.
Então, vamos ver aqui de novo no texto, ele diz, o centro administrativo, como uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. Né? Então, você vê aí a estratificação de cada grupo social que não previa mobilidade. Então, a resposta correta é a letra E. Questão número 4. Essa questão número 4 e a questão número 5, galera, vocês vão ter que revisar esse conteúdo clicando no finalzinho dessa aula no vídeo sobre a introdução ao estudo da história. Então, vejam só, nós temos aqui o nosso tema, que é o processos de utilização e exploração do homem com a terra. Perfeito. Agora, o Enem também ele vai explorar você de um assunto que a gente chama de investigação científica, o domínio e análise de fontes históricas, certo? Fontes materiais e imateriais, por exemplo, a historiografia, inclusive você diferenciar um texto que é positivista, um texto marxista, um texto da escola dos análises. Então, tudo isso está na nossa aula. Inclusive, eu vou deixar ali no vídeo, no finalzinho, para você já clicar lá e ir diretamente para esse vídeo, beleza? Então, as questões 4 e 5, elas envolvem aí a análise de fontes históricas. Então, vamos lá. Ó. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico-administrativo, visitas, testamentos, processos, ou em relações e informes, e têm deixado em segundo plano as crônicas. Quando as utilizam, dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e que têm caráter menos teocrático e intelectualizado, por acharem que estas podem oferecer informações menos deformadas. Contrariamos esse posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etnográficas, independentemente de serem contemporâneas ao momento da conquista ou de terem sido redigidas e em período posterior. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. Então, vamos ver aqui, nessa fonte, Andino, umas crônicas quinhentistas, um polígrafo da literatura brasileira do século XIX. As fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas, porque, segundo o texto, galera, sintetizam os ensinamentos da catequese, enfatizam os esforços de colonização, tipificam os sítios arqueológicos e relativizam os registros oficiais e a letra E, substituem as narrativas orais. Então, a resposta correta desta questão, relativizam os registros oficiais. Aquilo que nós conversamos no início da aula em relação aos tipos de fontes que nós temos na perspectiva, na visão do colonizador. Não só para as civilizações da América Espanhola, como também para as civilizações da América Portuguesa. Tem uma outra situação que que é importante chamar a atenção de vocês. Nós vimos que os astecas faziam sacrifícios humanos. E as populações da América Portuguesa, né, que moravam aqui antes da chegada dos portugueses, inclusive os tupis, eles eram antropofágicos. Eles faziam um ritual de antropofagia que consistia no consumo da carne humana. Então, eles comiam seres humanos em um ritual de antropofagia. Beleza? Então, em aulas futuras sobre cultura brasileira, nós falaremos um pouco mais sobre o ritual de antropofagia. Mas não sai por aí pensando que o cara fazia churrasco, tá? Caldeirada de seres humanos. Não era bem assim. Segundo cronistas europeus, inclusive alemães e franceses, que descreveram o ritual de antropofagia. Mas se inscreva no canal aí já, tá? Sejam, né, os nossos alunos fiéis para que em aulas futuras vocês vejam essas informações sobre o ritual de antropofagia aqui no canal no YouTube História para Vencer. Vamos que vamos para a questão número 5. O canto triste dos conquistadores, os últimos dias de Tenochtitlan. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse atingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Então, vamos aqui, ó, História da América através de textos.
O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao, de novo, análise de fontes, tá? Análise de fontes, esse aqui. Então, o texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. B. Tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. C. Extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. D. Dissolução da memória sobre os efeitos de seus antepassados. E E. Profetização das consequências da colonização da América. Resposta correta aqui. Tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Então, vamos lá. Os dardos quebrados são as flechas dos nativos. Os cabelos estão espalhados. Talvez ele fala no sentido de que os espanhóis cortaram a cabeça dos nativos, né? Espalharam suas cabeças com seus cabelos pelas, digamos assim, pelas ruas de Tenochtitlan. Destelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas dos rios, ou seja, com sangue indígena. E nos escudos esteve o nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Tá certo? Então, tragédia causada pela destruição da cultura do povo. O professor não fala sobre cultura, destruição de cultura, não. Certo? Até porque ocorreu sobreviventes e eles mantiveram alguns aspectos de sua sociedade, ou melhor, de sua cultura, que não fala no texto, a perda da cultura, não fala de etnocídio. Extermínio das populações indígenas. Não, porque esse cara, ou essa mulher que escreveu esse texto, certo? Ele sobreviveu, beleza? Certo? Sobreviveu alguns, apesar das guerras e das doenças. De dissolução da memória sobre os efeitos de seus antepassados. Também não, né? Dissolução da memória, porque, como eu já falei anteriormente, alguns aspectos culturais dos povos astecas ficaram na memória dos sobreviventes que foi passando de pai para filho. E a letra E, profetização das consequências da colonização. Nada a ver, né? Apesar dos astecas acharem que um deus ia sair do mar e ia dominar o povo. Eles pensaram, né, que seu deus Quetzalcoatl, esse deus, seriam os espanhóis, certo? Mas o texto não fala sobre isso. Tranquilos? Então, gente, é isso aí. Finalizamos mais uma aula aqui no nosso canal História para Vencer. Essa é a parte 2. Temos mais uma, parte 3. Se liguem aí. Você pode solicitar os slides dessa aula no nosso grupo de estudos que está na descrição. O link está na descrição desse vídeo, beleza? E lá você pode ali solicitar para a gente os slides das nossas aulas. Toda semana, mais um tema novo para o Enem aqui no nosso canal. Mas eu quero deixar uma informação aqui bem básica para vocês, na hora de resolverem questões do Enem. Então é o seguinte, na hora de desenvolverem, responderem as questões do Enem, sempre leve em consideração, primeiramente, na leitura do comando da questão. Ou seja, primeiro leia a pergunta e, posteriormente, você lê o texto base. Faz o grifo das palavras-chave que corroboram com o comando da questão, ou seja, a pergunta. Depois, gente, é só ir eliminando aquelas alternativas que não corroboram com o comando, com a pergunta e com as palavras-chave grifadas no texto base. Beleza? Espero encontrar vocês novamente na nossa próxima aula aqui no canal História para Vencer, Vestibulares para Vencer o Enem. Forte abraço e até a próxima!